na edição, eu gosto até no décimo falar. Deixa eu falar. Vou voltar agora em entrevista direta. O assunto é colaboração premiada. Colaboração premiada, o que é isso? É o certo, galera. É a delação premiada, mas o certo é colaboração premiada. Cara, mais uma vez, obrigado. Eu vou entrar direto nesse assunto. Advogado Marco, eu falo Marcos, mas é Marco, né? Marco Aurélio, convidado dessa missão. Fala, Chapa, pode falar. Convidado do Chapa, Eu fiquei quieto. Não, pode falar. Ele ia falar assim, meu advogado. Não. É Marco Aurélio Escândalo. Firmino Escândalo. Ah, é sério? É sério. Não tem problema. Vamos colocar inteiro no. Não, legal, vamos colocar inteiro ali. Eu já pensei no apelido pra ele. O apelido Não posso seria ver, escândalo vamos ver. se fosse na lista da UDB. Seria Escândalo. Provavelmente não teria nem apelido, era só eles copiavam o sobrenome e colocavam ali na lista. Escândalo. Escândalo ou escândalo? Você é formado em advocacia. Sim, eu sou formado em Direito, né? Direito, né? Que é o bacharelado, tenho pós tributário. Não atuo tanto na área criminal, né? Mas como teve essa questão mais recente do uso em massa da colaboração premiada, a gente acabei dando uma estudada, me aprofundando um pouco e acho que Então, vamos dá começar. pra tirar umas dúvidas do pessoal aí. Vamos começar nesse ponto. Ele falou colaboração premiada também. Por quê, cara? O que tá em casa ele tá falando? O que é colaboração, rapaz? Colaboração, assim, embora o termo da mídia, que a gente mais vê frequentemente seja a questão de delação premiada, o termo legal é a colaboração premiada, né? A lei 2850 de 2013, ela prevê como termo jurídico colaboração premiada. A gente sabe, né, que de uma tentativa de denegrir a imagem do colaborador, tem muita utilização, é delator, dedo duro. Eu falei pra você, Exato. Eu falei pro Marco, Marco, na minha opinião, eles falam delação justamente pra judiar, pra denegrir a imagem do delator. Você é um delator, você não tá... Porque o certo é colaboração, porque o cara tá entregando todo um sistema de corrupção. Entrega em troca de alguma coisa. Com certeza. Exatamente. É colaborando. Exatamente. Se você me der isso. Tudo preso faz isso, todo detento faz isso. Ele trabalha Na verdade, assim, não é todo detento, né? Depende muito da situação. É assim, ele tem que revelar alguns elementos que normalmente é de uma organização criminosa. Isso. Então, assim, às vezes você pega assim, delação premiada por um caso de um indivíduo só, de um crime de uma pessoa só, é praticamente inviável. O Ministério Público não vai propor a colaboração premiada nesse sentido. Você acha justo, cara, a delação premiada? Você acha essa troca, igual ele falou, é uma troca? Você fala pra nós treinamos isso. Olha o ponto que nós chegamos. É que assim, isso é uma questão muito engraçada, né? Porque assim, no Brasil antes já tinha até uma lei de combate ao crime organizado, só que ela era muito crua nesse sentido. Ela não previa ao certo assim, o que a pessoa tem que falar, o que ela tem que revelar, como vai ser construído o benefício, quais são os termos. Então era muito pouco utilizado. A partir da lei 2850, 2013, Própria Dilma que exatamente, até essa lei, né? A própria Dilma homologou. E hoje ela critica. Ratificou. Aí o que acontece? A gente pega... Acho que alguém tá bravo com a Dilma. Então a gente pega e vê que assim, é mais uma incorporação do direito brasileiro de uma coisa que a gente já viu em outros países. A gente vê... O que você acha? A delação, colaboração, ela tem uma vantagem. Não, porque... pode falar na delação. Né? Não, a delação, ela diminui o custo da investigação. A partir do momento que eu consigo que um membro da organização delate toda ela, eu não vou precisar ficar investigando. Eu vou investigar, claro, mas eu não vou precisar, eu já vou ter um caminho, eu não vou precisar ter que descobrir migalha por migalha. Isso é uma vantagem. Sim, não é nem só questão de custo, né? Porque a gente sabe que normalmente em esquemas, que nem a gente vê crimes normalmente colarinho branco, crimes envolvendo o setor público, normalmente é muito mais difícil você conseguir investigar. Normalmente assim, que nem a gente falou dos outros no bloco passado, retrasado, um setor organizado para isso. Exatamente, então assim, é muito difícil você conseguir chegar nessas provas. Então a delação premiada é uma oportunidade também não só de baratear o custo da operação, né? O interesse maior é obter a prova mesmo. Descobrir muito mais também. Descobrir até onde, qual que é a extensão do esquema criminoso. O Marco vai poder falar mais, mas hoje no Brasil, o preso ele não pode fazer ele não pode... Como eu vou explicar? Que ele não consegue colocar ele não pode assumir a culpa, de certa forma. Ele precisa Exatamente, de uma autoincriminação. Ele precisa de algo a mais. Então a delação sozinha ela não serve para incriminar alguém. Ninguém é obrigado a produzir provas. Assim mesmo, exatamente. Inclusive Eu estou tentando entender o que você está falando. Então tá, porque não falou antes. Inclusive nos termos de delação premiada, de colaboração premiada, a gente tem essa renúncia expressamente a parte. Isso, de certa forma, é um problema pro Brasil, porque às vezes a pessoa vai lá e fala, não, eu matei aquele cara. Mas se não encontrar uma arma, vai ser mais difícil. Exatamente. Porque, por exemplo, assim, a gente vê aqui, eu tô até com um esboço da lei aqui,
para ser considerada válida a colaboração premiada, tem que ter identificação dos demais coautores, revelação da estrutura hierárquica, prevenção futura de infrações penais, recuperação total ou parcial do produto criminoso e localização de eventual vítima. Está tudo incluído no processo. Exatamente. Não precisa estar os 5 itens, né? Mas assim, parcialmente. Que nem, por exemplo, se a gente pega as delações da Lava Jato, né? O inciso 5 aqui da lei, a gente vê assim, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Os delitos da Lava Jato não tem sequestro, não tem homicídio, tentativa de homicídio, cárcere privado, então esse inciso não entra nessa questão. Entra mais a questão de devolução do dinheiro, revelar como é que funcionava a estrutura de corrupção. Na verdade, a delação ela foi igual ele falou, veio para facilitar a investigação. Exatamente. Mas o que eu achei interessante é que na época dos interrogatórios, o Marcelo Odebrecht até falou que ele não era a favor da delação premiada, que ele tinha 2 filhas pequenas, quando as filhas brigavam, e uma chegava e dedurava a outra, e ele punia a que dedurava, porque ele era contra isso. Mas quem fazia o mal deveria... Falou isso e ele falou, eu sou contra a delação Mas premiada. de certo ele modo, vai E agora fazer- ele está agora fazendo ele a vai delação fazer a premiada. Mas de certo modo está na nossa cultura isso um pouco ainda. Ele falava- não é só uma questão da família do Odebrecht, não. Mas ele É uma- falava isso, ele É uma falou questão isso que está no mais dentro da nossa cultura ainda, isso também. Se você caísse numa dessa, fosse delator, você tem coragem de ser um delator, cara? Depende, cara. Você vem com pouco? Vai, tá bom. Será? A colaboração foi feita para fazer bem do povo. Exatamente. Essa é a questão. Então, eu acho interessante que você pode ver, se analisar algumas eras atrás. Vamos saber disso, cara. Você vai fazer alguma cagadinha? Fazer uma treta Ah, aí. Já sabemos que é o delator. Se tiver grande demais, com certeza eu vou falar. Ai, que bonito. Gostei. Não, é que tem uma jogadinha aqui pra ele falar essas coisas. Com certeza. Você acha que essa carequinha aqui brilhosa aqui não é inteligente, rapaz? Cara, como que você começou a se envolver mesmo nesse assunto da delação premiada? Foi começando, estudo por conta mesmo, né, em virtude dos acontecimentos no país, né, a gente via com tanta frequência, né, vários amigos, colegas, com dúvida, a gente começou a dar uma lida. A gente vê que assim, desde 95, já tinha essa previsão que eu falei mal estruturada, mas o Brasil também é signatário de tratados que prevêem isso. O Tratado de Palermo, de Mérida, por exemplo, prevê essas medidas já. Então, na prática, assim, o Brasil está incorporando medidas que assim, são comunsíssimas de ver nos Estados Unidos, por exemplo. Sabe, e agora o Cid aí é o cara mais que tá delatando, né, cara? Você acha É um agente do caos, nas palavras dele. Você já dançou na comissão lá, né? Parece que eu vi hoje que ele já. A de ética lá. o que você acha? Você acha que vai ter mais? A tendência são várias delações sendo homologadas, praticamente uma por dia, uma mais bombástica por dia, porque isso é uma regra da delação. É o mesmo caso, você só pode delatar algo, você vai ter a colaboração homologada se você tiver algo a mais para entregar. Exatamente. Então por isso que estão exigindo tanto da Odebrecht, cada vez mais, porque ela precisa entregar praticamente o negócio inteiro, porque muita coisa já foi entregue, né? E assim, a tendência essa é uma lei muito importante, né, para a nossa instituição mesmo jurídica nacional, para a consolidação dela. Então é uma coisa que veio muito a calhar, que já devia estar há muito tempo, né? Sim. Não, mas é igual no bloco passado, você falou assim, não é só na Odebrecht, tem outros. Mas assim, Um dos problemas... É que eu acho que assim, no atual momento da investigação, eu acho que foi onde eles encontraram o maior respaldo. Porque assim, como a gente falou da negociação, se foi levantar, se quiser negociar, a negociação envolve isso. Porque, por exemplo, não adianta eu chegar, por exemplo, na OAS, se não me engano, que era uma das outras, uma outra empreiteira que estava envolvida, se você não tem nada na mão para acusar ela. Exatamente. Então, como na Odebrecht eles conseguiram arrancar efeito cascata. como eles conseguiram arrancar um nicho bom de provas na Odebrecht, ele pode chegar para o eventual colaborador e negociar com o maior poder, né? Olha, nós temos essas provas aqui, nós queremos desvendar o que essas provas significam, que nem, por exemplo, até os próprios apelidos, o que significa o valor dessa lista. Ele chegou nelas. Você pode colaborar com a gente e ter uma redução de pena, um regime diferenciado de cumprimento de pena. Então eu acredito que chegou na Odebrecht por causa disso, porque tinha mais munição para negociar. Eu não queria entrar no mérito, mas eu achei interessante essa semana que aconteceu com a oposição. O caso do impeachment está aqui. A delação do Delcídio estava incluído. Tiraram. O pedido de impeachment. Tiraram. Exato. Que possivelmente, se o impeachment não rolar agora, talvez essa delação do. Deixaram só os hospitais. Exatamente, ela pode ser utilizada futuramente. Exato, é que na verdade eles retiraram assim por uma questão legal, né? Porque eventual inclusão no meio do processo de novos fatos, de novas acusações, muito provavelmente o governo, a situação ia recorrer ao STJ para
tentar anular isso, ou seja, ia suspender, ia parar a comissão de impeachment, e também, e se mesmo que o governo concordasse, ia interromper o prazo, ia recontar o prazo, que eram fatos novos. Então eu acredito que foi por uma questão mais de tentar agilizar essa Mas uma coisa é certa, a porque Dilma não vai ter paz até o final do mandato dela. isso vai ser bem Segundo a complicado. A Dilma, que maio, vai ter... tá decidido o impeachment. Assim, Segundo o líder da oposição, gente- abril, 15 de abril, já tem uma estamos data. vendo até o Congresso funcionando segunda e sexta, que é Uma coisa que não acontece. Que embora assim, deveria ser algo natural, é algo extraordinário no nosso país. Você Assim. acha que esse impeachment, a delação tem uma participação forte ou cabeça? Com certeza, porque Não pode falar, tiraram uma delação. Então, a delação de Delcídio, ela influencia não só a Dilma, mas sim muita gente. Muita gente mesmo. Também tem que Da ver... oposição, da Sim. Então foi mais Não, jogado. inclusive a própria OAB vai apresentar o pedido de impeachment, né, com a delação, só com a delação do Delcídio. Então eu acredito assim, né, essa retirada não foi, perdão, vamos esquecer a delação do Delcídio. Não, Acho que vai não foi nada continuar. disso, acho que foi só uma estratégia processual ali na hora. É igual o nosso jogo de futebol aqui, ó. Perdeu a primeira, do pode ter a andamento, segunda. do andamento do processo, de como é que tá andando o processo de impeachment. Eles não utilizaram, por exemplo, eles conseguem derrubar Dilma com hospitaladas, e daí para agregar mais a pena conforme passa o tempo. Que tem isso também, né? Eles utilizam, quando está chegando, eles jogam mais uma coisa para aumentar a pena. Uma pá de cal. na verdade, É que o assim, impeachment é diferente. É que assim, por exemplo, o impeachment ele não é um processo penal, né? Ele é um tá processo entrando em coisa de político. assim, não vou. É relativamente rápido, até se você comparar com o processo judicial brasileiro, né? Mas só fazendo um adendo, seguindo a lei de responsabilidade fiscal, a Dilma está impeachmentada. Se for. Segundo, se o Brasil for um país sério, seguindo a lei na que verdade, existe, assim, a gente fala, se o Brasil fosse sério, não tinha mudado a lei, como mudaram também. Por todos os deputados e por todos os senadores. Não, o assunto é muito bom. Eu vou né? colocar Mas- Nós temos que voltar nesse assunto em um outro momento. Nós temos mais 2 minutos para fechar esse bloco. Eu quero fechar ele falando sobre as delações premiadas, a gente falou sobre o impeachment. Eu quero saber de cada um. Você acha que vai rolar impeachment? Acho que Fala vai. sim ou não? Sim. Você acha que vai rolar impeachment? Maio. Você acha que vai rolar impeachment? Não, você não responde. Você acha que vai rolar impeachment? Sim ou não? É sim ou não, cara? Sim. Sim? 3 sim. Marcelo Taz, né? Eu acho que pelo que a gente está vendo de Fala pra ele acontecimento, colocar vai ser questão de fotinho. tempo. Não acredito que seja, talvez não seja agora nessa, mas assim, eu acho que o ponto-chave é terça-feira, a reunião do PDTV. É o ponto-chave. Mas assim, mais tardar, pelo que tá aparecendo, Já pelo do que tá, Rio Grande do Sul também. pelo que tá aparecendo, Em Minas Gerais. Neto, acha que vai dar impeachment? E você, meu parceiro, acha que vai dar Sim ou não? Todo mundo acha que sim. Eu não vou responder o trem. Eu não tenho uma bola de Isentão. por isso todo mundo tá achando aqui, né? Isentão. Galera, não, eu queria saber. É que eu fiquei sem graça. Eu ia falar das ideias, mas eu não vou falar, né? Eu não vou falar. Mas acredita que vai rolar impeachment, que vai rolar Vai. impeachment. Espero o PMDB, mas acredito que vai rolar impeachment. Todo mundo acha que vai rolar impeachment. Coitada da Dilma. Então vamos dar tchau pra ela, né? Mas vamos dar tchau pra você de casa. Tchau, querida. Chegamos Tchau, mais no final do off, mas quero agradecer a você, Marcos. Gostou, Tranquilo. cara? Claro, Só sempre que- muito só bom que eu aí. vou querer- Agora é sério, Chato. Vamos voltar com ele. Vamos, falar vamos. sobre Um os outro dia. brancos, a legalidade dos brancos. Claro. Putz, 5 horas de programa. Então vamos fazer 5 horas. brancos que inclusive envolveram até advogados do Lula, que é uma questão bem complicada. Meu advogado, né, Chamar Thiago? advogado. Na próxima edição, nosso convidado é o pai do Caio. Depois dessa, vamos voltar pro Marco. Fechou. Prometo, Marco. A gente vai, talvez aqui no Delion Café, que é nosso parceiro. À vontade. Aqui, quando eu falo aqui, eu tô falando do Arcade, que é esse bar maravilhoso aqui, que mistura games com bebidas, fumaça, espaço, coisa fina aqui, cara. Galera, Marcelo um espaço Taz, pra nós, né? Marcelo Taz. arroz fortes pra nós. Obrigado, Marco. De coração mesmo. Não, vai ter que colocar Agradeço a sua fotinho. presença. Galera, Fica pro próximo. Fechou mais uma edição. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Gente, até mais. Fechou.